Fala pessoal, graça e paz. Na última aula nós entramos na última categoria, que é os dons vocais. Então nós vamos falar aí, nós falamos na aula anterior do primeiro dom vocal, hoje nós vamos falar do segundo dom vocal, dom de profecia, variedade de línguas. Esse é o segundo dom vocal. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais dele. A gente já deu uma bela de uma explanada sobre dom vocal na aula anterior. E então aqui a gente dá continuidade. Bora lá? Mas não esquece, hein? Deixa seu like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha, porque com certeza o conteúdo é rico, o conteúdo ajuda outras pessoas, aquele seu amigo, aquele seu primo. Envia para geral aí, para dá aquela moralzinha pra gente. Bora pra nossa aula. Bom, tá começando a chegar numa parte crítica, né? Mas vambora que vai dar bom. Falar em línguas não é uma habilidade que o crente adquire. Não é uma língua dita por crente. Já vimos sobre isso, mas lá em Atos diz que falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Vimos também que é língua desconhecida. 1 Coríntios 14:13. Que ora em línguas, ore para que possa interpretar. Sem oração não há como interpretar. Até mesmo porque essa capacidade de interpretar não está relacionada com esse mundão nosso aqui, com o natural. Não está relacionado com o conhecimento do homem, com o meu ou com o seu conhecimento. Outro ponto importante é que precisamos reforçar para evitar confusão é que a gente tem que ficar reforçando sim, porque é muito importante. Não pode ter confusão. Todo crente tem fé, mas nem todo crente tem o dom da fé. Ah, Getúlio, de novo esse lance? Tem que reforçar. Todo crente pode orar por cura, mas nem todo crente tem o dom da cura. Todo crente pode ter sabedoria, mas nem todo crente tem a palavra de sabedoria. Todo crente pode ter inspiração profética, mas nem todo crente tem o dom de profecia. Que isso fique muito claro, porque tem algumas pessoas por aí que de repente uma vez colocou a mão, uma vez orou, a pessoa recebeu o milagre dela, eu tenho um dom de cura. Não é assim que funciona. Hoje nós temos muitas pessoas que dizem que o falar em línguas é para todo mundo. Podemos até citar Marcos 16. Esses sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? São os salvos, os que acreditam. E entre os sinais vem o falar outras línguas. Por outro lado, temos pessoas que dizem que o falar em línguas não é para todo mundo. Percebeu? Apenas para um tipo de grupo seleto. E confirmam também com a palavra de Deus em 1 Coríntios 12:28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? No versículo 30, tem todos os dons de curar? Falam todas as línguas? Todos interpretam? E olha que interessante, lá em 1 Coríntios 14, versículo 1, Paulo introduz o assunto da profecia e no versículo 2 ele fala sobre quem fala em línguas não fala a homens. Importante, hein? Mas sim a Deus. E no versículo 3 ele diz, mas o que profetiza fala aos homens. É como se fosse um contraste. Resumindo, falando de línguas, o homem fala a Deus, e de profecia, Deus fala ao homem. Continuando no versículo 4, quem fala em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. No 5, eu quero que falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser, olha que interessante,
e ao mesmo tempo importante se houver interpretação, a não ser se houver interpretação para edificação da igreja. Dessa forma, quem ora em língua sem interpretação é apenas para si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Quando tem a interpretação é para o reino, é para a igreja, porque a profecia todos conhecem e é pro coletivo, todos entendem, por isso a edificação. Mas falar em língua sem interpretação é apenas para mim mesmo, é apenas edificação pessoal. O que Paulo está dizendo no versículo 5 que acabamos de ler é que o falar em línguas com interpretação se torna profecia. Olha que louco. Precisamos reforçar esses aspectos diferentes, porque quando lemos na Bíblia que alguém foi cheio do Espírito Santo, não necessariamente essa pessoa tinha um dom da variedade de línguas. Assim como quem orou por cura e a pessoa foi curada, não significa que tenha o dom de cura. E aí tem um outro detalhe aqui importante. Paulo, em 1 Coríntios 14, 22, ele usa a expressão quanto aos incrédulos. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. O que podemos extrair daqui: se na igreja todos falarem em línguas e entrar um incrédulo, ele achará todos loucos. Ninguém vai entender, principalmente esse visitante. Muitos ali da igreja já não estão entendendo, principalmente o visitante. E é a causa do falar em línguas para edificação pessoal. Mas línguas com sinal aos incrédulos, como aconteceu em Pentecostes, e ficaram cheios do Espírito Santo e falaram língua daquele povo, e Pedro ali com a sua pregação converteu 3.000, lembra disso daí, né? O sinal ao incrédulo é quando Deus nos leva a falar na língua dele sobre coisas que ele, apenas ele, sabe e que ninguém mais poderia saber. Resumidamente seria assim: línguas sem interpretação. O homem fala a Deus. Línguas com interpretação. Deus fala aos homens. O sinal aos incrédulos é quando um homem fala a outro homem na sua própria língua a respeito de Deus, como aconteceu em Pentecostes. No primeiro, línguas sem interpretação, ninguém entende. É para edificação pessoal, é para edificação minha. No segundo, todos entendem, porque existe uma interpretação, e aí a edificação ela passa a ser não mais individual e passa a ser coletiva. No terceiro, como sinal ao incrédulo, apenas quem recebe entende. Quem está falando, não. Edificação de terceiros para sinal do incrédulo, entendeu? Então Deus usa uma pessoa, fala para aquela pessoa e só aquela que recebeu que entende. Dessa forma podemos entender que não deve haver brigas ou contradições. Parte das línguas é para todos, outras partes não é. Não há como orar em línguas para edificação pessoal e querer falar na igreja em voz alta. Dá glória. Entendeu? Pegou essa visão? Então muitas pessoas têm essa dúvida sobre os dons do Espírito, principalmente o falar em línguas, porque, nossa, na minha igreja o pessoal fala, na minha igreja já não fala, na minha... Então, entendeu? Tem esses três que a gente acabou de falar aqui, que é a edificação individual, que é pessoal, tem a edificação num todo, que é coletivo, onde existe a interpretação, e o sinal ao incrédulo. Então, qual dessas está acontecendo na sua igreja? Ah, Getúlio, eu não sei, é só observar. As pessoas estão falando em línguas? Estão. Está tendo interpretação? Não, não está tendo interpretação. Então, a pessoa está, que nem eu falei, conversa dela com Deus. É uma oração em línguas para edificação pessoal. Nada mais. Muitas pessoas fazem essa oração, muitas pessoas oram em línguas. É algo individual da pessoa. Tem algumas pessoas que preferem orar. Isso aí é individual, é busca, é conhecimento, é estudo, depende do que a pessoa entende de todo o texto, que não é pouco, como nós vimos aí vários exemplos. Mas espero que tenha clareado um pouquinho mais a mente sobre essa categoria. Como eu falei, ela começa a surgir algumas curiosidades, algumas dúvidas aí. Então eu espero que você tenha entendido de uma maneira clara e objetiva, para que você
Quando perceber que está acontecendo, você já não vai mais ficar perdido. Já deu minha fita, o que está acontecendo? Entendeu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use, que Deus proteja toda a sua casa, toda a sua família, que todo esse conhecimento venha a agregar e que você possa usar no seu dia a dia, possa usar no seu trabalho, na sua igreja, aonde for. Conhecimento é sempre bom. Deus te abençoe e até a próxima aula.